Saúdo aos amados, amigos, irmãos, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o vosso amado irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias, cooperador no reino de Jesus Cristo, no Evangelho de Cristo. Amados, venho falar aqui nesta tarde, 4h47 da tarde, dia 9 de abril de 2020, acerca de algo muito importante, e peço que você ouça com atenção e não julgue pela aparência, como diz a palavra, mas julgue segundo a reta justiça. São Mateus 24, 35, 36 e 37 dizem assim. Vou ler a partir do 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Queridos e amados ouvintes dessa gravação, circula no YouTube, circula nas demais redes sociais um vídeo de um certo cidadão que há muito tempo vem marcando datas, vem marcando suposições, vem cravando datas. Segundo ele, o arrebatamento primeiramente ocorreria em 23 de setembro de 2017, não aconteceu, e agora ele cravou para 8 de abril de 2020, também não aconteceu. Então ele começou a supor que até às 13 horas do dia de hoje aconteceria o ocorrido. Estou meio da rua aqui, é meio complicado gravar o áudio. Enfim, hoje eu comentava a respeito de um vídeo que eu gravei no ano de 2018, acerca de um sonho que eu tive bem enigmático, com um ser enigmático, misterioso que eu via num sonho. E eu só falei de um sonho que eu tive. Na verdade, não foi um sonho sobre arrebatamento, não foi um sonho sobre a grande tribulação, não foi nada disso. Foi um sonho no qual eu me enganei, talvez não, creio, me enganei, pensei ser o anticristo, mas era algo, talvez outra coisa que estava sendo mostrada. E quem é de Deus, a palavra diz, ouvirá as palavras de Deus, pois Deus não dá o Espírito por medida a ninguém. E me perdoe se eu estou um pouco nervoso com a situação toda, e eu fui tentar esclarecer a situação. Eu deletei o vídeo do meu canal em que eu explanava um calendário profético de 2030 de 2018 a 2033, ou no máximo 2038. E comentei isso em um determinado canal, não vou citar o nome por ética, e algumas pessoas vieram escorraçando sem saber diretamente do assunto, criticando, dizendo que eu estava fazendo a mesma coisa que esse jovem fez, cravando datas para a volta de Cristo, como muitos falsos profetas aí fizeram. Quero deixar algumas considerações ao amado ouvinte. Creio que se foi um sonho de Deus, vai se cumprir. Se não foi um sonho de Deus, não vai se cumprir. E um sonho é diferente de uma profecia. Um sonho, ele tem 3 funções, ele vem de 3 fontes. Ou ele vem de Deus, ou ele vem do espírito humano, ou é um espírito de engano tentando enganar. E eu não posso definir no momento para vocês, não posso definir no momento o que seria, mas no vídeo eu falava arrebatamento até 2030, até 2033. Eu não cravava uma data específica, como dia, mês, apenas falei o ano. E não foi algo cravado assim, eu falei até.
até se fosse se cumprir, se cumpriria. Se não se cumprisse, não se cumpriria. E o Espírito Santo testificará nos corações que eu não, de maneira nenhuma, quero enganar ninguém. A palavra diz em Deuteronômio 18 que aquele que fala no nome do Senhor, e na época estava até um pouco afastado da igreja, creio que fui enganado, creio que houve um engano, porque você se envolver com datas, você se envolve um pouco com conspiração, mas venho aqui pedir desculpa a alguém se eu ofendi alguém, se eu machuquei, se alguém se sentiu ofendido com a gravação do vídeo de 2018, que agora foi reprisado, e venho aqui pedir retratação, desculpas, perdão a alguém que se ofendeu. Se a pessoa que foi ofendida se sentiu ofendida for cristão o suficiente para perdoar, amém, glórias a Deus, isso mostra o espírito cristão que você tem. Mas se você não me perdoar, a palavra fala em Tiago, capítulo de número 2 ou 3, versículo de número... Tiago, capítulo de número... Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo, ou sobre o juízo. A misericórdia triunfa. Então, quem for cristão para perdoar as minhas palavras, amém. Quem não for, isso demonstra que o Espírito de Cristo não habita no tal, pois a palavra diz que aquele que não ama, aquele que não perdoa, aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Se você é pouco perdoado, você pouco perdoa. E aquele que não ama, 1 João 4,8, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deixando claro mais uma coisa, somente mais uma coisa, acerca do Evangelho de João. Acerca do Evangelho de João. Ao contrário do dito cujo citado em uma refutação, eu não nego a autenticidade do Evangelho joanino. Eu não nego a autenticidade deste Evangelho. Até mesmo ontem, sem saber, eu li 7 capítulos do Evangelho de João. Eu estudando, e as palavras de Jesus estão até aqui marcadas com letra vermelha. Eu sempre tenho o costume de marcar com tinta vermelha as palavras de Cristo. Eu considero muito o Evangelho de João, o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que salva. Atos 4,12 diz que não há outro nome acima nos céus e embaixo na terra que nós possamos ser salvos. A palavra diz em Atos 2,38, arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, essa contenda que tem entre nomes, entre datas, entre coisas, não levará ninguém ao céu. Contendas não levarão ninguém a lugar nenhum. Paulo diz a Timóteo que não se ocupasse com genealogias e debates insignificantes que mais produziam contendas do que edificação na fé. E a palavra ali é oikonomia, que no original é quando se construía uma casa. Não tinha alicerce, um debate não tem alicerce. E então eu venho aqui, através desse áudio, pedir desculpas se de alguma maneira nas minhas explicações eu deixei alguém escandalizado e fiz alguém tropeçar, mas deixando claro que nunca cravei datas, nunca cravei data nenhuma,
como tenho sido escorraçado por algumas pessoas em alguns comentários, porque em um determinado vídeo que refutava, eu confessei o meu erro, confessei que eu havia gravado um vídeo e ali estava me retratando daquele erro. E aí pessoas começaram a cair em cima de mim com argumentos, algumas com até boas palavras, alguns com até boas palavras, mas algumas pediram uma retratação urgente. Eu creio que não seria o caso de me retratar, mas seria o caso de pedir desculpas se eu errei com determinada pessoa. E se puder, se me for dada a graça de ser perdoado, amém. Se não for dada a graça de não ser perdoado, amém também. Quero ler uma palavra em 1 João, já que estou falando do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 e 2 e 3. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que agora está no mundo. E determinado cidadão que está sendo exposto por causa da sua exaltação, da sua soberba, até a palavra diz em Provérbios que a soberba precede a ruína. Ele negou o nome de Jesus, ele chamou Jesus de imundo, de porco, falou que o nome de Jesus vinha do deus Esos, que significa porco, e negou a autenticidade, negou que aquele nome poderia salvar, que aquele nome poderia dar a salvação a alguém. Deixo aqui esse esclarecimento. Agradeço quem puder me perdoar. Agradeço de coração. Estou aqui numa praça debaixo de muita perseguição. Já venho sofrendo essa perseguição aqui no bairro desde 2016 por pregar a verdade e ser perseguido. Muitas vezes não sei explicar muito bem, mas uma perseguição ferrenha vem contra a minha vida desde o ano de 2016, de males entrarem na minha casa e tentarem me paralisar, tentarem dar um derrame, uma coisa assim. Deixo o esclarecimento para todos e fiquem com Deus, fiquem em paz e lembre-se, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão unicamente o Pai. Jesus Cristo está voltando, mas o dia não sabemos, a hora não sabemos, nem o minuto que Ele há de voltar. Se você for cristão suficiente para me perdoar, amém. Se você não for cristão suficientemente para me perdoar, amém também. E fica aqui o meu esclarecimento a todos, um grande abraço e fica aqui a minha confissão de que Cristo é o Deus que se fez homem, veio em carne e habitou entre nós. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem em paz.